Quem você pensa que é pra perguntar se eu deletei ou não o Tinder? Ah, tamo namorando. O tema do podcast de hoje é... Vixe, estou namorando. E agora? E pra me ajudar, eu tô aqui com esses ex-solteiros. Eu estou aqui com a Mabeli Reis. Gente, eu sou uma ex-solteira que nem consigo acreditar que estou namorando e já tô há 2 anos. Isso é quase que um milagre. Mais milagre que Jesus voltar no 7º dia, eu tô namorando 2 anos. E aí eu tô aqui pra contar a minha história e pra garantir que toda piranha também pode amar, viu? Porque piranha lifestyle não é ofensa. E aí meu Instagram, pra quem quiser, é Amabile R. Reis. Só me seguir lá e a gente pode conversar também no direct, bater um papinho sobre isso. Cantadas não, porque eu namoro, hein, gente? Respeita a mulher que namora. Perfeita. Eu também tô aqui com o Gabriel. Oi, Y, tudo bom? Gente, @Gabriel Justo aqui, muito bom estar de volta. E tô namorando há 6 meses depois de 84 anos, gata. Solteira. Também passei muito tempo solteiro, depois muito tempo querendo namorar, depois muito tempo sou melhor sozinha. E aí do nada apareceu. E sim, piranhas podem amar, sim. Perfeito. E eu também tô aqui com o William de Luca. Oi, gente. Oi, Y. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou, acho que mais recente. Eu vou fazer 1 mês de namoro. Então, eu fiquei 2 anos solteiro. Eu adoro namorar. Tava sofrendo muito. Tava na solidão, chorando todos os dias em posição fetal. Mas, ao mesmo tempo, eu ia nas baladinhas, pegava várias pessoas. Porque, afinal, como os meus colegas disseram, piranha também ama, mas piranha também piranha, né? Então, enquanto a gente tá solteiro, a gente vai, pega várias pessoas, aguardando o mozão chegar. Agora eu tenho certeza que eu achei o mozão e vai dar tudo certo. Amém, amém. Aqui é um podcast também evangélico. A gente vai evangelizar e abençoar esses relacionamentos. É André Surak na Universal. O episódio de hoje é pra gente ajudar quem está começando a namorar agora, recentemente entrou em um relacionamento e tá estranhando alguma coisa ou outra. Então a gente vai falar sobre esses estranhamentos que são normais, que todo mundo já teve, do ponto de vista de pessoas que já estão há mais tempo se relacionando e a outras há menos tempo. E falar também do ponto de vista de pessoas que foram solteiras durante muito tempo, solteiras convictas, como que estão dentro dessa nova configuração, nessa nova vida em que elas não se enxergavam. Então, para começar, eu queria entender de vocês. Quando vocês estavam solteiros, antes de conhecer essas pessoas, vocês eram solteiros convictos? Gostavam da vida de solteiro? Amavam ou queriam namorar? Estavam buscando algo sério? Cara, eu posso falar assim por mim, que passei por um relacionamento muito ruim, muito conturbado. Tipo assim, a pior coisa que você estava imaginando, minha amiga, meu amigo aí do outro lado, meu amigo, eu vivi. Então, depois disso, foram 2 anos da minha vida, eu tinha 18 anos, até meus 20. Depois disso, eu entrei no mood que, tipo assim, não acredito no amor. Não acredito no amor, isso aí é coisa de filme da Disney, filme da Sessão da Tarde. O negócio é beijar na boca, curtir a vida, não quero nada sério com ninguém. Uhum. Até o dia que fui num boteco com o Leonardo, meu namorado. E aí, quando sentei com ele naquela mesa de bar e a gente ficou das 8 da noite até as 2 da manhã, conversando sem parar e numa baita sintonia, eu pensei, caraca, será que existe esse amor que eu achei que não tinha como haver? E aí, quando eu beijei ele, tudo mudou. E de repente, eu que era uma pessoa que não acreditava no amor, que achava que era uma coisa de Sessão da Tarde, tava cadelinha total. Gado. Gado, gente, eu tava gado. Eu tava gado. Eu fui, assim, uma transformação brusca. E aí, cara, eu percebi que dá pra amar e dá pra estar com alguém e ter um relacionamento saudável e legal e de parceria e que te bota pra cima. E, ó, eu indico pra todo mundo ter uma experiência assim, porque vale muito, muito a pena. Ai, mas é difícil, amiga. É tão difícil, amiga. Não, gente, eu passei, o quê? Foi 27 anos, tá, gente? Me lascando,
sendo preterida, ou quando eu estava com alguém passando por uma situação tipo o ó do Borogodó. Foi só depois disso, do nada, num boteco sujo, gente, sujo, do Largo da Batata, No Potato Square. que eu descobri que o amor existia. Então, às vezes, você tem que beijar muito sapo pra achar seu príncipe ou sua princesa, né? Vai na fé que consegue, que dá certo. E você, Gabriel? Não, então, eu acho que eu era um solteiro convicto já, assim, mas eu já, desde antes da pandemia, eu dizia que eu queria namorar, porque tava tudo muito tranquilo na minha vida, assim, trampo da hora, morando em outra cidade, curtindo a vida. Eu ficava, gente, só falta um namorado. E não vinha. E acontecia isso também. Eu saía com os boys, ficava apaixonadinho, aí eles estavam perdidos e tal. E aí até que eu passei a reparar nos casais à minha volta e eu fiquei, gente, não vai rolar mesmo não, porque não é assim, quero namorar. E daí? Quero ser a Jade Picon também, não sou. Quero ser o Arthur Aguiar, não sou. E aí eu tava meio que, eu não sei qual que é a palavra certa, mas acho que é resignado. Eu tava meio tipo, gente, então tá bom, eu vou viver a vida aqui, e aí qualquer coisa, vamos ver o que acontece. E aí, pois bem, um dia eu tava pedalando, e entrei no Grindr assim, enquanto fumava pra passar o tempo. Aí apareceu um menino, a gente conversou, vamos se encontrar? Vamos. Aí a gente se encontrou, tipo, na mesma hora, assim, logo em seguida. E foi meio que essa mesma coisa da Mabel, assim, a gente ficou conversando muito tempo, na maior sintonia do mundo. Como a gente é viado, né, tem um quê de putaria na história, que a gente já começou uma pegação e emendou uma putaria e todos os checks dando check em tudo, sabe? Não era aquele negócio que, deu check em tudo, mas tem isso aqui. Não, foi dando check em tudo. Eu, tipo, caralho, que pessoa maravilhosa. Que é o João, meu namorado. Vocês estão há quanto tempo? A gente tá há 6 meses. E uma história interessante que eu vou tentar contar curta aqui é que rolou uma coisa meio Call Me By Your Name, assim. Que a gente se conhece, ele é de Fortaleza e tava aqui em São Paulo a trabalho e ele tinha mais uma semana aqui só. E aí a gente ficou uma semana, a gente se conheceu no sábado, e a gente se deu sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Tipo assim, sabendo que ele ia embora, mas mesmo assim, se jogando muito, tipo, foda-se, a vida é irada, vamos curtir. A vida é um sopro. Nessa semana Call Me By Your Name, que a gente ficou se vendo todos os dias que ele ia embora, gente, que meus ex-chefes e que meus atuais chefes não me ouçam, mas assim, eu não trabalhei. Eu fiquei tipo assim, é isso, eu vou viver essa paixão. E aí no dia que ele tava indo embora, eu completamente apaixonado, fiz um cartãozinho pra dar pra ele, levei ele no aeroporto e tal, e aí lá no aeroporto ele me contou que tipo, o que eu vim fazer aqui deu certo, e tô vindo morar em São Paulo daqui a um mês. Eu, tipo, mentira! Eu conheci o amor da minha vida e vai rolar, caralho! Mas é isso, uma coisa completamente aleatória, assim. Mais uma gay no Grindr que eu descobri que era incrível e que virou meu namorado. Gente, tá vindo até no Grindr da Praça de Amor. William, você tava procurando uma pessoa? Porque, assim, pelo que tá aparecendo, o Gabriel e a Mabel estavam, assim, já desesperançosos, distraídos. E é nesse momento... Desenganada pelos médicos. Desenganada que você encontra a pessoa. Você tava nesse momento? Então, tipo, eu tava naquela fase que eu tava mentindo pra mim mesmo, né? Dizendo que eu não tava procurando mais, porém estava. E aí... eu já tava naquela fase de desespero em que eu pagava Tinder Plus, né? Pra ter likes limitados. É difícil a vida. É difícil a vida é difícil. A vida do homossexual, ela é muito complicada. E eu sou, acho que o mais tiozinho de vocês aqui. Eu tenho 36 anos. E o meu último namoro, assim como o da Amabile, foi muito ruim. Foi muito desastroso, assim. Tipo, deixou uma cratera emocional, assim, sabe? E eu dava muito like no Tinder, eu saía pra conversar com boy, assim, eu fazia date, tinha uns boys que eu achava que ia engrenar, que a relação ia acontecer, mas rolava a Marília Mendonça real, assim, sabe? Quem eu quero não me quer, quem me quer, tipo, não vou querer. Muito, assim, várias vezes. Tipo, quem eu achava que, nossa, eu achei um boyzinho que vale a pena investir, o boy sumia, eu fazia ghost, não respondia mais, e o boy que super se encantava por mim, eu não tinha o mesmo encanto, assim.
E aí um amigo meu, Hugo, um beijo, Hugo, que espera que você escute esse podcast, ele falou, miga, assim, ó, vamos nos rolês, sabe? Aí a gente vai no rolê, claro, a gente passou 2 anos na pandemia, né, sem rolê nenhum, né, então só tinha Tinder mesmo, Grindr, essas porra. Mas aí ele falou, vamos no rolê, vai que no rolê você encontra alguém legal. Eu falei, eu duvido muito, né, mas vai. E aí, eu já, assim, eu tava nessa super desesperançoso já, eu quero muito namorar, né, mas eu tô numa fase da minha vida em que eu não quero namorar qualquer pessoa, né, tipo, assim, acho que quem é mais jovem, às vezes acaba engatando em qualquer relacionamento por engatar. Eu já fiz isso na minha vida por um tempo. Uhum. Tipo, namorar qualquer pessoa pra não ficar sozinho, sabe? Uhum. Então, tipo, se vai uma dica nesse podcast, né? Tipo, se a ideia é que a gente dê dicas pras pessoas, gente, vale muito o melhor sozinho que o mal acompanhado, sabe? Não entre numa relação pra não ficar sozinho. Entre numa relação porque você tem certeza que achou alguém especial. Uhum. Pode ser depois de uma semana que você conheceu a pessoa, pode ser depois de um mês, pode ser depois de 10 anos. Só namore alguém se você tiver certeza que você achou alguém especial, que pode depois de um mês você fala, nossa, não é nada daquilo que eu imaginava, mas não namore alguém só para não ficar sozinho. E é algo que eu não queria fazer mesmo. Assim. E aí no Réveillon desse ano, eu fui numa festa, ou seja, há 27 dias atrás, a gente tá gravando esse dia 27. Amigo, eu já amei que você conta também desde o primeiro dia. Eu acho que a conta deve ser essa sempre. Tipo, que dias olhamos um no olho do outro e falamos, puta que pariu. Então, mas é que no nosso caso, ele foi muito intenso, assim. Assim, a gente, eu cheguei na festa, era 1h30 da manhã, que eu passei o Réveillon aqui em casa com os amigos e com a minha mãe. Aí eu fui pra festa, chegando na festa, a primeira pessoa que eu vi foi ele. Aí a gente se viu, me chama Guilherme, beijo, amor, te amo. Ele vai ouvir também, né? Eu espero. A gente se viu, a gente ficou, e aí depois eu fui, tipo, eu dar uma volta com um amigo, e ele ficou com os amigos dele, depois eu voltei e falei, cara, eu preciso ficar mais com você. E aí ele falou, tipo, eu também. E aí a gente ficou de casal, na primeira festa do ano, primeiro Réveillon. E aí a gente trocou, tipo, WhatsApp, trocou Instagram, e aí eu fui embora no Uber conversando com ele. No dia seguinte a gente se viu, 2 dias depois a gente se viu de novo, e uma semana depois a gente tava falando que tava apaixonado. A gente tava falando isso desde o segundo dia, na verdade, que a gente tava apaixonado pelo outro. E a gente começou a se ver, cada 2, 3 dias, a gente tava se falando direto. E era na mesma cidade, né, amigo? Isso. Aí, assim, tipo, a gente mora meio longe, ele mora na Zona Leste, eu moro no centro, mas ainda assim tem trem, tem metrô, então é suave. Isso. Então a gente se vê sempre, assim, e aí a gente começou a namorar oficialmente mesmo, com aliancinha e tudo, desde o dia 15 de janeiro. Ai, muito recente, que delícia. Muito, mas assim, eu conto, e a data que tá na aliança é o dia 1º de janeiro, que é o dia que a gente se conheceu, a gente tá junto desde então. Gente, você é muito romântico. Não acredita em signos, porém acredita no amor. Eu sou muito sapatão, amiga. Parece casal sapatão, isso que eu... Aqui eu sou muito sapatão. Tipo, só não foi aliança de coquinha, porque... Apropriação, a de coquinha é a apropriação das lésbicas. Exatamente. E aí é isso, aí a gente tá junto desde então. E, tipo, tem sido muito bom, tem sido... tipo, a gente tem uma diferença grande, tipo, de idade, assim. Mas eu tenho aprendido muito com ele, a gente tem tipo, se descoberto muito junto, assim, tem sido muito bom. Então, acho que era uma relação que eu procurava há muito tempo e eu achei sem procurar, assim, porque foi de uma forma muito aleatória. Tava na balada. Eu tô Gente, só um parênteses aqui, olha. Vocês nada de depois que alguém terminar aqui, Deus o livre, bater na madeira, Marcel, quem terminar aqui, não vai nada de deletar esse episódio, não, viu? Não é o feed de vocês. Que vai lá e esconde tudo as fotos, a declaração do feed, tá? Vai não ocultar nada. Mas exato, assim, mas Não, amiga, a gente tá falando em casamento já, peraí. vai ficar pra eternidade esse podcast. gente, A gente tá falando em casamento já, amiga, você acha? A gente é muito sapatão, a gente tá falando em gente, casal não, já. tá Você muito sapatona. Amiga do céu. Eu tento, graças à minha terapia, ó, beijo pra você, minha terapeuta, não racionalizar sentimento, que é uma coisa que eu faço muito na minha vida, né? Tentar explicar amor, tentar explicar paixão. Tipo, esse lance, por exemplo, tipo, de ter sempre namorados tipo, mais jovens que eu, é uma coisa que eu tive que resolver na terapia. Ela falou,
isso te incomoda? Eu falei, não. Ela falou, então por que você está trazendo isso como uma questão? Eu falei, não é uma questão, então tá bom, então só vive só, porque não é um problema, né? Então tem coisas que a gente tenta racionalizar, assim, é isso. Como é que eu vou explicar pra alguém a hora certa de começar a namorar? É a hora que você sente, assim. Não, mas, gente, eu tenho um lance que eu falo isso pro Leonardo. Como eu passei por um relacionamento muito traumático, horrível, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, é como se eu enxergasse o mundo todo cinza. E aí, quando eu beijei ele pela primeira vez, eu juro por Deus, é como se eu voltasse. Nossa, gente, você é muito brega agora. É como se eu tivesse voltado a enxergar as cores. Eu juro por Deus. Juro por Deus, foi isso. Gente, tá de fofo demais até. Pera aí que eu vou vir com umas desgraças aqui. Pera aí. Nossa, pra equilibrar. Gente, mas eu estou um pouco assim. Indignado é a palavra mesmo, porque o que acontece? Nesses 3 casos, tudo está dizendo assim e corroborando para uma questão que derruba um pouco a minha pauta aqui, inclusive, que é tudo. Esse podcast termina aqui, gente. Boa noite. Termina aqui agora. Acabou essa palhaçada que tá acontecendo. Sonhos. Beijos. Luta até achar essa pessoa. Por quê? O que acontece? E aí eu quero que vocês me respondam. Primeiro ponto. Eu vou falar 3. Primeiro ponto. Qual foi, por exemplo, vocês provavelmente se apaixonaram nesse meio do caminho, enquanto vai achando. A Mabel disse que não, tudo era cinza e ele foi muito diferente dos outros. Amigo, mas não foi recíproco no meu caso. Então, assim, eu não sei se ajuda a sua pauta. Então, você teve que lutar. Aí já gosto. Eu tive que lutar, aí já gosto. Então, aqui já tem um drama. Não é tudo tão fácil assim. Exato. Esse é o primeiro ponto. Guarda já esse drama aí que eu quero saber. Segundo, então, na verdade, daqui já pegou até o primeiro e o segundo, porque o segundo era sobre a conquista. Se houve uma tentativa, uma performance para conquistar a pessoa, para conseguir algo sério, para de fato oficializar, no caso da Mabel teve. E a terceira por exemplo, no caso do Gabriel, e tanto do Gabriel quanto do William, falaram que nesse meio do caminho, enquanto eles estavam solteiros, eles encontraram pessoas pelas quais eles se apaixonaram. Só que não foi recíproco. Mas essa paixão de agora que deu certo, foi na mesma intensidade que as outras? Ou só foi recíproco? Essa foi a diferença. Se as outras pessoas pelas quais vocês se apaixonaram antes, se elas correspondessem, ia dar certo? Ou vocês, por exemplo, me apaixonei e eu mesmo me desencantei? Preferi não ter nada sério. Gente, o Y ele veio na Cristina Rocha. Ele veio polemizar o Não, relacionamento. eu tô assim, tá muito. Não, eu tenho muitas respostas para suas perguntas, mas vamos a Mabel primeiro. Conta essa história da conquista e do drama, que nem tudo são flores. Nossa, gente, vocês têm quanto tempo? Brincadeira, mas ó, o negócio foi o seguinte. Comecei a ficar com o Leonardo e por causa dos meus traumas do passado, eu era uma pessoa muito receosa, combativa e até um pouco fora da casinha. Então, na minha cabeça, gente, eu não entendia o porquê meu relacionamento estava estável e tranquilo e tudo de bom. Eu achava que tinha alguma coisa errada. Então começa daí, porque eu achava que o Leonardo não gostava de mim o tanto que ele deveria gostar, porque estava tudo muito calmo. E pra minha cabeça, isso não era normal. Então as pessoas ficavam falando assim pra mim, amiga, tá tudo bem, relacionamento é assim, relacionamento se constrói, vai com calma e tal. E eu tava num nível, tipo, no segundo date, ele não falou, eu te amo, isso não existe. Ele não me ama, ele não quer ficar comigo, ele deve estar ficando com várias, ele deve estar trocando mensagem com várias. Isso no segundo date? Gente, psicopata, né? O nome disso, Yu, Joe, não. eu. A Mabel, 100% certa, amiga. É isso aí. Eu sou emocionadíssimo, eu sou tinha emocionada. Emocionada, gente. Eu sou muito com emocionada. ele que eu era emocionada. Eu não era até então. Aí eu fiquei com ele e descobri que eu era super emocionada. E ele é uma pessoa muito tranquila. Ele tem uma característica que é muito diferente da minha. Eu sou uma pessoa muito ativa no WhatsApp. Você me manda um oi no WhatsApp, eu tô te respondendo no máximo em 10 minutos. O Leonardo, ele não é desses. Então, se eu mandava alguma coisa pra ele no WhatsApp, gente, eu juro por Deus, tinha dia que demorava 10 horas pra ele me responder. E eu achava que isso não era normal, tal. Então, eu fui criando situações que só existiam na minha cabeça de que aquilo tava errado e que eu precisava ir atrás, tal.
Aí, gente, me joguei, né? Me joguei no tarot terapêutico, me joguei em fazer uma combinação de mapa astral pra ver se ia dar certo ou se não dava. Da constelação Até um familiar. dia eu explodi. Gente, eu fiz tudo, eu fiz tudo. Tranquilo na casa dele. E o Tranquilo. Mó paz, gente, ele mó paz, né? ele veio do Casimiro. E assim, eu só não contratei a Sense Márcia porque eu não tenho budget pra isso. Porque se eu tivesse, eu tinha contratado. Aí chegou um dia. Gente, isso foi muito horrível. Olha, sério, eu vou sair de louca nesse podcast, num nível agora. Aí o que aconteceu? Um dia nós fomos pra balada, nós fomos pra uma festa. Isso antes de pandemia, tá, gente? O mundo era normal ainda. Aí estávamos lá na festinha e tal. E aí ele falou assim: vamos pra minha casa? Aí eu já comecei assim: você acha que eu sou o quê? E eu já tinha ido várias vezes, tá, gente? Não é que era a primeira vez, tá? Eu já tinha ido umas 150 vezes. Aí eu virei pra ele e falei assim: você acha que eu sou o quê? Você acha que é assim? Que é simplesmente lá, vamos pra minha casa e você vai me levar? Você acha que eu sou uma marmita que esquenta a hora que quiser? Olha, gente, eu juro por Deus. Aí acabei indo, mas, gente, se a minha sogra ouvir esse Aí, A gente ouviu isso acabei achando que ela indo. falou e não foi, mas ela foi. Não, gente, eu tava assim, aí me larga, só que pegando na pessoa, aí eu fui. Aí cheguei lá, aí virei pra ele e falei assim: por que você não me responde no WhatsApp? Isso é um absurdo e tal. Aí ele falou: cara, eu sou muito ruim de WhatsApp, Não, aí ele soltou a seguinte frase: eu tenho até 10 mensagens aqui que não estão respondidas. Gente, aí nessa hora, não. Nessa hora que ele só falou 10 mensagens não respondidas, aí eu surtei. Eu falei assim: eu tenho eu lembro até hoje, 367 mensagens não respondidas. E mesmo assim eu arranjo um tempo pra te responder. Quem quer, vai atrás, mostra interesse. Quem não quer, abre pra concorrência. É isso aí, Você tô quer aplaudindo aqui. Não ouvi Não, não, gente, eu surtei. Não, e o menino, gente, o Léo, ele é muito bonzinho. Ele com uma cara de pastel, olhando pra mim, tipo assim: o que você tá falando? Eu falei assim: também agora, quer saber, eu vou embora dessa casa. E bati a porta. Aí bate a porta, eu fiquei ainda 10 minutos, tá, gente, na frente da porta, vendo se ele ia abrir a porta ou não. No caso, ele não abriu. Atrás. E peguei o Uber, Isso é um filme? chamava Osvaldo Uber, aí eu chorava no Uber. Aí eu botei no meu Spotify, no meu celular, assim, segurando na minha mão, Míssil do Blink, e chorando pro Osvaldo e contando a história. Mas, ó a minha situação. Aí depois disso, a gente já tava junto há uns 4 meses, eu virei pra ele e falei assim: Léo, o negócio é o seguinte, eu preciso saber de algumas coisas, porque, cara, eu, na minha noia de ter vivido um relacionamento tão tóxico e tão ruim, eu achava problema onde não tinha. E todo mundo ao meu redor falava: cara, não tem problema nenhum. E eu: não, mas tem problema sim, gente, tem problema. E todo mundo: não tem. Aí eu virei pra ele e falei assim: eu preciso de paz, eu preciso de paz de espírito. Então agora você vai me falar: você quer ter algo comigo? Aí ele: quero. Aí eu falei: não precisamos assumir um rótulo agora, se for o caso. Mas a gente vai ficar só nós dois juntos ou a gente também vai beijar outras pessoas? Aí ele falou assim: podemos ficar só nós dois, sem ficar mais com ninguém. Aí eu fui dando esses cheques. Aí passou um tempo, aí beleza, aí eu me acalmei. Alinhando, né? Alinhando. Alinhei as expectativas, que eu acho muito importante, porque, cara, senão você fica surtada, pirada. Passou-se um tempo, as coisas estavam muito bem, mas eu queria ouvir a palavra namoro. Gente, aí eu fiz uma grande cilada. Eu falei pra ele: vamos num bar comigo? Aí eu falei assim: vamos. Eu enfiei toda a minha família no bar, sem ele saber, enfiei todo mundo no bar. Mãe, tio, primo, prima, madrinha, tava todo mundo no bar. O casamento surpresa O casamento surpresa da Maíra Cardi. Maíra, eu te entendo. Aí ele ficou olhando pra minha cara, tipo: o que é isso? Aí eu falei assim: o negócio é o seguinte, a gente já tá junto, eu passo mais de... Nossa, é que nós moramos em casas diferentes, mas eu passo no mínimo 4 dias da semana na casa dele. Falei: eu passo mais tempo na tua casa do que na minha. Eu conheço sua família, você agora conhece a minha. Então, assim, a gente tá namorando e eu não quero saber, você não vai discutir. Ele: não. Tá bom, eu falei assim: dia 12 tá chegando, dia dos namorados, eu quero presente, eu quero jantar, eu quero alguma coisa, você se vira, você pensa. É isso, gente. Não, mas eu amo porque você verbalizou tudo que tinha na sua cabeça. Gente, eu verbalizava tudo. Apesar de você ser louca, você é uma louca muito, muito comunicativa. E isso faz toda a diferença. É sobre. Sim, gente. Assim, ó, olha, eu não conheci a Amabile, mas a partir de hoje ela é a minha melhor amiga. E é sobre isso, é sobre resolver a questão. Resolveu, amiga? Resolveu. A Amabile, ela é eficiente, ela tinha
Ela tinha uma missão, um job, namorar. Resolveu, amiga. Tá aí. Gente, 100% de Missão É dada, isso. missão cumprida. É sobre isso, É amiga. isso. Resolveu. Não, mas, cara, eu vou te falar uma coisa que eu espero que fique de conselho aí pra galera que escuta esse podcast. Gente, precisa falar. Porque se você não fala, se você não verbaliza, a paranoia fica só na sua cabeça. E na nossa cabeça vazia é a oficina do diabo. Quando você bota uma paranoia, então, você fica remoendo aquilo e você fica criando hipóteses, você vai fazendo um filme, você vai até escalando os atores que vão participar do seu filme, caso a Netflix compre os direitos autorais. Então, cara, a partir do momento que você fala e você bota ali pra pessoa, vamos alinhar isso daqui, eu quero isso. Você quer? A pessoa fala, quer? Beleza, isso segue. E o Léo, naquela ocasião, falasse, olha, infelizmente não quero. E eu falei, bom, então não tem mais como a gente continuar, porque eu quero pelo menos isso. Eu não quero que a gente fique com ninguém. Você tá disposto a isso? Eu tô disposto. Então tá bom, então a gente vai continuar. Se não, cara, não é justo com nós. A gente não pode aceitar menos do que a gente merece. São duas opções. Ou a pessoa acha você maluca, ou ela namora você. Disse tudo. Exato! Você já tá Exato. deixando bem claro qual que é a sua vibe pra pessoa. E eu acho que ultimatos são muito válidos. Porque existe o tipo de pessoa que vai te enrolando. Tudo bem que tem o ultimato que é um pouco exagerado, assim. do Mas Thanos. se o ultimato for bem encaixado, super válido, gente. Porque você já fica livre, deixa o seu tempo livre, já qualquer coisa a vida que segue, deixa a pessoa na dela. Ou você ajusta as suas expectativas para com essa pessoa. Mas, só um parênteses, antes do Gabriel e do William responderem a outra questão, que é, eu acho muito importante isso que a Amabile disse, da gente ser muito sincero e falar. Pode parecer loucura? Fala. Porque se for outra pessoa achar loucura, ela já vai falar assim, é o que o William disse, vai falar assim, pessoa doida vai assustar e vai embora. Se ela ficar, porque ela topa isso e tá tudo certo. Por quê? Eu namorei uma vez, em 2017, namorei por 1 mês e meio. E aí o que acontece? Eu sou igual a Amabile, emocionado, preciso falar, preciso de segurança, eu sou muito, assim, apegado à segurança. Preciso estar na mesma vibe que a pessoa e ter até quase um controle sobre o que a outra pessoa está sentindo para eu poder me sentir seguro. É nessa vibe. E o que acontece? Só que eu, diferente da Amabile, eu sofro calada. Então eu vou sentindo qual que é da pessoa, mesmo que eu já esteja com eu te amo preso, entalado aqui na minha garganta. Aí eu não faço joguinhos, não finjo desinteresse, só me seguro para não falar, me pede namoro logo e acaba com essa minha angústia, pelo amor de Deus. E aí eu vou com um pouquinho mais de cautela e eu espero que a pessoa me dê segurança para que eu possa dar algum passo, mesmo já sabendo exatamente qual vai ser a legenda que eu vou postar na nossa foto no meu feed. Quero assumir sim você, por que não? E aí o que acontece? Existe um período do começo de relacionamento ali, partindo pro pedido de namoro / oficialização, enfim, da relação, que a gente performa. A gente quer agradar a outra pessoa, a gente tá mostrando só o nosso melhor lado, e às vezes a gente tenta agradar o outro. E aí o que acontece? Eu fui performando, não querendo mostrar que eu era doido, e aí namoramos, perfeito. 2 semanas depois ele viu que eu era doido, me deu um pé na bunda. Porque o quê? Eu performei uma pessoa que eu não era. Então é muito importante, desde o início, por mais que você vá performar, deixar claro quem você é, pra não perder tempo. Ai, gente, tempo é dinheiro, sabe? Tempo é um freela que eu posso fazer. Pelo amor de Deus. Tem condição. Tem um livro que me destruiu, aquele livro do Yandé Albuquerque, eu adoro o Yandé, para pessoas, como que é? Porque o último que eu li dele agora foi para pessoas resilientes. Para pessoas intensas. O Para Pessoas Intensas. Gente, esse livro me destruiu porque eu vou ler, ele vai falar, não seja intenso. Ele falou o contrário. Seja intenso mesmo e foda-se. E eu sou muito intenso, assim. Tipo, é foda, porque, tipo, eu sempre me culpei. E eu sempre achei que as pessoas, elas estavam certas em tipo, não querer, sabe, tipo, segurar a barra, tipo, de uma pessoa intensa. E tem gente que realmente, tipo, não quer, sabe? E acho que é uma das dificuldades, tipo, desses 2 anos e meio que eu passei solteiro, e nos outros períodos da minha vida que eu passei solteiro, foi de gente que segurasse essa intensidade, assim. Eu sou uma pessoa que se entrega muito, que se joga muito. Eu sou muito que nem o Gabriel, assim, sabe? E eu não quero viver as coisas mais ou menos. Então, tipo, acho que talvez, tipo, nem é a pauta do Y, acho que eu vou destruir a pauta dele de novo, assim, sabe? Já tá no chão, minha pauta, já tá no chão. Mas tudo bem, vamos destruir mais um pouco, assim. Tipo, tem esse negócio desse tempo de espera, né? Eu entendo, eu acho que cada pessoa tem um tempo diferente pra viver as coisas, e cada relacionamento
tem um tempo diferente para acontecer. Eu estou falando, gente, do lugar de uma pessoa maluca, intensa. Então, guardem isso, assim. Isso não é um conselho para todo mundo. Viva a relação, a construção da relação nesse começo de relacionamento de acordo com a sua vontade e com a vontade dos dois. Sejam sinceros. Nenhuma relação sobrevive à falta de sinceridade. Nenhuma. Pode ser amizade, pode ser namoro no começo, pode ser casamento, qualquer coisa. Seja sincero com a pessoa. E se a pessoa se assustar, foda-se. Sabe? Tipo, eu fiquei com o Guilherme, a gente ficou 2 vezes, e eu falei, eu não sei o que você quer da vida, eu quero namorar. Sabe? Assim, tipo, a gente vai namorar? Eu não sei. Mas é isso que eu quero da minha vida. É isso que eu quero pra minha vida afetiva, é isso. Porque senão, eu vivi, nos últimos anos, uma série de relacionamentos onde as pessoas iam me cozinhando. Ai, que louco. Você vive num limbo afetivo, e eu acho que esse sempre foi o meu problema, assim. Eu preciso de alguém que não necessariamente esteja na mesma intensidade que eu, igual, porque a gente nunca vai achar alguém igual a gente, assim. Mas a gente esteja na mesma pegada afetiva, sabe? Uhum. E aí tem gente que tá nessa pegada de, não, eu quero ir conhecendo pessoas, eu vou te conhecendo aos poucos. Juro por Deus, eu tenho 36 anos, eu tô uma senhora já, não tenho mais idade pra ficar, sabe? Eu vou ficar 6 meses te conhecendo pra... Amigo, pelo amor de Deus, olha o tempo, 35 graus, o aquecimento global rodando, Bolsonaro presidente, o mundo vai acabar, tem meteoro passando, não olhe para cima. Meteoro passando, criança chorando. Meteoro passando, não olhe para cima. Você acha que eu tenho tempo de 6 meses para ficar conhecendo alguém, amigo? Me poupe. Se eu encontrei alguém que eu gosto, o beijo é bom, a química é boa, o sexo é bom, a pegada é boa, a conversa é boa, eu vou ficar enrolando de conhecer a pessoa e ficar, pelo amor de Deus, me poupe, né? É verdade. Tudo bem. Tipo, se tem gente que tem esse tempo, tem essa disposição, tranquilo, vai na fé, irmão. Eu não. Eu tô muito de boa, assim, sabe? E eu tive a sorte de me encontrar uma pessoa tão maluca quanto eu, que é o Guilherme, que falou, é isso, eu também tô apaixonado. E depois de 15 dias a gente falou, é isso, a gente vai namorar, e estamos namorando. A gente foi no restaurante tipo da Paula Carrossela para pedir namoro, maravilhoso. Que... A Paola é minha amiga no Twitter, aí eu cheguei lá, sentei com ele, chegou, o garçom falou, Paola mandou um champanhe pra vocês, e é isso, estamos namorando. Abençoado por Paola, nossa, gente, vai dar muito certo. Isso. E aí, gente, o quê? Aí é isso, a gente é maluca, e eu tive a sorte, assim, sabe, tipo, eu falo maluco brincando, gente, assim, tipo, a gente não é maluco, a gente só é... Intenso. E eu... Vocês só acham a vida irada e bora curtir. Gente, ensinamento Pedro Scooby. Isso! E por muito tempo eu fiquei me segurando desse negócio de, nossa, não, mas, será que eu vou? E é rápido demais, é intenso demais. Eu falo, velho, e se der errado? Se der errado, eu termino. Não é uma cirurgia que eu tô arrancando a perna fora, eu não tô doando um rim pra alguém, sabe? Eu não tô indo pra lua, é um namoro. Sabe? A gente já falou isso aqui em um podcast, que é o Sobre Ser Intenso. Que se você tem uma energia 220, você não vai ligar na 110. E tá tudo bem a pessoa querer e procurar uma 110, porque ela é uma 110. Agora uma 220 tentar ligar, não vai ligar. Você vai ficar exigindo muito da outra, vai ficar cobrando muito. Passa a ser uma relação que intensa só de um lado, que pode até sufocar a outra. Agora, se você encontra 2 pessoas 220 ali, liga, porque é outra energia. Agora, pessoas 110 são pessoas que precisam de um tempo para construir, e tá tudo certo. Tudo certo. O que não vale é o 110 também querer ligar no 220, porque queima, surta uma hora, não vai conseguir. É muito importante entender o seu tipo de amor, como que você ama. Mas eu queria responder uma pergunta que o Y fez, que era... A pergunta é... Vocês disseram que durante esse período em que vocês ficaram solteiros, vocês se apaixonaram sim por outras pessoas, foram iludidos, enfim, sofreram, se apaixonaram mesmo. Vocês perceberam que vocês tinham essa mesma relação, essa mesma intensidade, e o outro cortava? Ou não era a mesma coisa, a mesma faísca? Era uma faísca diferente? Então, eu acho que nas vezes, nos episódios anteriores... eu acho que eu fui levado a um quase relacionamento porque existia muita vontade, tanto do meu lado quanto da outra pessoa. E aí, quando 2 pessoas com a mesma vontade se encontram,
parece que vai rolar, mas aí você vê que, tipo... E aconteceu muito comigo, assim, de eu gostar muito da pessoa gostar muito de mim, mas o namoro não engatava, entendeu? Porque tinha alguma coisa ali que não encaixava direito. Tipo, eu ficava com um menino que, porra, ele era lindo, mas o tanto que ele reclamava da vida, gente, era muito chato. Tomara que ele não esteja ouvindo esse podcast, mas se tiver, meu filho, reclame menos, porque era toda hora reclamando de alguma coisa. E aí eu ficava, só que, tipo assim, ao mesmo tempo ele era lindo e a gente tinha rolês muito legais e ele se dava bem com todos os meus amigos. E aí eu ficava, não, é esse menino aqui, ele só tem esse problema, assim, que reclama muito, mas imagina, coisa pouca. E aí com o tempo, não era coisa pouca, não, isso era uma coisa muito significativa. E isso criava tanto atrito que, apesar da vontade, no final a gente sacou que, tipo, realmente não vai rolar, então é isso, beijo, tchau. Depois ele até me chamou outras vezes pra sair e tal, mas eu meio que já tava em outra, aí eu falei, não, chega, não vou alimentar isso aqui. Nossa, amigo, você falou um ponto que, assim, né, nós dois somos amigos de Y, faz o quê? Longas datas, participações ativas nesse podcast. Uma vez o Y me falou isso. Tava eu e ele conversando e aí ele comentou que a gente caiu, tipo, às vezes a pessoa que a gente acredita ser a perfeita, então nesse caso, esse menino que você falou que era gato e tal, não é a perfeita para nós. Então, né, ele reclamava, não dava pra ficar com ele. Mas não era perfeita pra você. Exatamente. Ele pode ser para outra pessoa, mas para você ele não vai ser. Agora que eu tô com o João, que a gente realmente entrou nesse consenso de que somos perfeitos um pro outro, e até quando não importa, o que importa é que neste momento somos perfeitos um pro outro, eu olho para esses quase namoricos que aconteceram no passado e eu fico, nossa, gente, eu me contentava com tão pouco. Não, eu mereço mais. E aí hoje eu vejo que tá aqui, o mais que eu mereço tá aqui. Ai, que bonito isso. Então, tipo assim, esses outros relacionamentos, eles de certa forma foram recíprocos também, porque no começo tinha essa vontade em comum, mas eu acho que no final, o que conta mesmo, além da vontade, é esse match de voltagens. Uhum. Um pseudo-namorico que eu tive aí atrás, o boy não gostava de café, velho. E eu sempre tinha que ter esse momento tão feliz e incrível do meu dia sozinho, porque ele não tomava café. Não acompanhava, né? Vamos ficar atentos se a gente tá forçando a barra. Eu acho que isso é um bom parâmetro, assim. Você tá forçando a barra? Você tá deixando de tomar seu café? Tentando fazer o barro acontecer? Você tá tentando fazer o barro acontecer? Se tiver, meu amor, beijo, tchau. Não é por aí. Acho que com a gente foi muito esse negócio de faísca mesmo, assim, sabe? A gente sentiu na hora que era um e outro, sabe? Que a gente era feito um pro outro, assim. E por mais que isso reforce uma ideia de um amor romântico, e acho que essa nem era, acho que a pauta do Y, né, mas já era essa pauta mesmo, Y, então esse reforço do amor romântico, eu acho que é isso mesmo, assim, tipo, acho que tem relações que podem ser construídas a partir de outras intensidades, né, isso que o Gabriel falou, de gente 110, gente 220, tipo, no nosso caso, nós dois somos 220, assim, foi muito intenso, muito rápido, muito forte, e sim, tipo, tudo bateu, sabe? Beijo, afeto, toque, tinha conversa, e o doido é que eu já tive gente que tinha mais a ver comigo em relação às coisas que eu gosto na vida do que o Guilherme. Ele gosta muito tipo de, sei lá, tipo de TikTok, ele gosta muito de dançar. Uhum. Eu não sou fã, assim. Sabe, a gente gosta de coisas diferentes também. Tipo, a gente gosta de muitas coisas em comum, também a gente gosta de muita coisa diferente. Mas a força da relação é tão grande, e as coisas que a gente gosta em comum, e o se gostar é tão grande, que as coisas que a gente não gosta em comum são pouco importantes nesse caso, sabe? Eu acho que é até bom, porque
acho que a gente consegue manter um pouco a individualidade do casal, sabe? A gente consegue manter os nossos espaços, assim, sabe? Tipo, ainda que a relação ela esteja no começo, a gente já sente que a gente consegue ter uns espaços, assim. Esse é meu espaço, esse é seu espaço, que a gente pode ocupar de vez em quando, né? Então, tipo, ele pode ir jogo comigo de vez em quando, eu posso sair pra dançar com ele de vez em quando, mas a gente mantém os nossos espaços, assim, sabe? Tá, agora sim, gente. Não querendo ser amargurado, parecendo que sou, mas não estou sendo amargurado. Vendo aqui todas as histórias fofas, a questão é, nesse início de relacionamento, vocês que vieram de uma vida de solteiro já convicta e, tipo, durante muito tempo, vocês estranharam algumas coisas nesse relacionamento? Tipo, eu tenho que, sei lá, um exemplo, tenho que passar a dar uma, não satisfação, mas falar o que eu faço, explicar uns processos meus. Quando eu fico chateado eu reajo dessa maneira, quando eu tô com raiva eu reajo dessa. Vocês tiveram algum estranhamento, assim, de ter que explicar, contextualizar quem você é pro outro? Demais. Eu, tipo assim, eu não estava nem um pouco acostumado a compartilhar a minha vida, porque é diferente quando você compartilha a sua vida com um amigo, tipo, sei lá, com o Léo, meu melhor amigo que mora comigo. Mas então eu compartilho a vida com ele, mas não é uma coisa meio de dar satisfações. Então no começo eu entendi que eu tava fugindo ao máximo dessa coisa de dar satisfações. Eu não queria, porque eu queria manter a minha individualidade, meu assim, do jeito que eu sou e tal. E aí depois eu entendi que, tipo assim, mano, não é dar satisfações, porque olha que louco, né? O meu primeiro namorado, ele era muito ciumento, muito ciumento. Então, eu contar pra ele o que eu tava fazendo era uma coisa meio... Era dar satisfações, entendeu? Ele tava anotando os pontos que eu dizia pra tentar achar alguma incoerência, algum furo no roteiro daquela mentira que eu tava criando. Tipo assim, não era uma mentira. Era meio assim. Então, sempre que o João me perguntava de alguma coisa, ou que eu ficava meio, mas por que você quer que eu dê satisfações da minha vida pra você? E aí, tipo assim, não é dar satisfações, é só compartilhar o dia, assim. Então, isso pra mim foi muito estranho. E foi muito estranho também que, tipo assim, sei lá, a gente passava o final de semana junto. Aí a gente ficava junto na sexta, no sábado, em algum momento eu precisava estar só comigo, e sem ele, e sem mais ninguém. E ele acha isso muito estranho, e eu acho muito estranho não ter isso, mas a gente tá se acertando nisso nesse momento, entendeu? Em relação a isso, ainda é uma faísca entre a gente. Mas eu tô entendendo que, tipo assim, tudo bem eu passar o final de semana inteiro com uma pessoa, se tá bom, eu não tenho que fazer isso ou fazer aquilo só pra provar pra mim mesmo. Que você não tá abrindo mão de quem você é, que você tá perdendo sua identidade. Não. E aí eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente foi se abrindo mais, e hoje é uma coisa mais que a gente tá entendendo, mas que tá mais tranquila ainda. E eu não tenho nenhum problema de falar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Quero ficar sozinho, eu falo. Se eu quero ficar junto, eu falo. Mas sim, porque assim, você vai dividindo a vida. E aí quando você vê, você fala, não, pera, eu tô dividindo umas coisas que é muito íntima minha. Calma aí, peraí. Então rolou esse momento pra mim. Só que aí você fala, calma aí, peraí, e aí, tipo assim, você tá compartilhando muito, muito mais do que você tá acostumado, e aí no outro dia, tipo assim, o sol não nasceu de outra cor, nada mudou. E aí você fica, então tá bom, tudo bem, não tem problema. Então, o João é mais acostumado com relacionamentos, ele já tem 2 relacionamentos muito longos, de muitos anos e tal, então pra ele isso é ok. Pra mim, que venho de quase uma década solteira... Jubilando. Isso foi uma questão, mas cada vez mais eu fui me abrindo, entendeu? E vendo que, tipo, não, isso não precisa ser uma questão. Isso é só... Tô me acostumando a
ter uma nova relação que por muito tempo não existiu, e aí a gente vai pegando o jeito. Gente, eu tive uma que é bem assim, geração Z, bem Olivia Rodrigo. Ai, bem mentira da minha idade. Que foi o quê? Redes sociais. Não por uma questão do meu namorado, porque ele nunca falou nada. Mas, gente, quem é isso? Gui Amable Reis. Vai ver que eu sou uma grande biscoiteira, né, no Instagram. As minhas fotos eram basicamente um ensaio de piranha, entendeu? Eram as fotos no carnaval de tapa-teta, era a foto do bumbum pra cima e tal. E aí eu comecei a namorar e eu tive essa cobrança. Engaja, né, amiga? Bumbum pra cima engaja. E, gente, engaja. É o quê? Chuva de like, chuva de comentário, chuva de followers, entendeu? Eu tava nesse mood. E aí eu comecei a namorar e veio uma cobrança, não do meu namorado. Meu namorado nunca falou nada, inclusive ele curtia todas. Mas uma cobrança minha comigo mesma. De eu ficar assim, cara, mas agora eu tô namorando, agora eu não posso postar umas coisas assim, é meio sem noção da minha parte. Olha isso, gente, que pensamento de 1950. Eu ficava, o que vão pensar de mim? Tipo assim, eu tenho 2 sogras, né? Elas começaram a me seguir nas redes sociais. Eu, caraca, mano, eu vou ter que arquivar as fotos, porque não dá, como que a minha sogra vai me ver com tapa-teta? E eu fiquei muito nessa cobrança. Sendo que o tapa-teta faz parte da sua personalidade. Faz parte da de minha quem você personalidade. é. E foi porque ele se apaixonou. Não, exato. E eu louca pensando nisso, tipo, como eu me comportar nas redes sociais, como é ter o comportamento de alguém que namora nas redes sociais. Ainda mais que o meu namorado, ele é uma pessoa muito out das redes sociais. Então, tipo, isso nunca seria uma questão para ele, mas eu ficava muito nesse questionamento comigo mesma, e aí veio a pandemia. E Instagram, essas coisas, sempre foram coisas que eu gostei. Quando eu trabalhava na Capricho, eu era quase que uma editora de entretenimento lá, e eu fazia de tudo. Eu dava minha cara a tapa, fazia entrevista, botava minha cara no Instagram, fazia live, fazia tudo. E eu acabava fazendo no meu próprio Instagram essas coisas também. E eu amava. E aí eu parei por causa do namoro, muito doido. Mas agora eu tô voltando, assim, tô postando mais coisa e tal. Porque é algo que eu gosto e que eu desencanei total. Mas louco isso, né? Porque a minha cobrança não foi em relação ao meu namorado, foi comigo mesma. O William tá muito recente, não sei se ainda deu tempo de estranhar, né? Tá numa fase muito boa ainda. Mas, assim, tipo, tem aquela fase de você... Sabe aquela transição entre a vida de piranha e a vida de uma pessoa séria? A vida de uma pessoa, tipo, da família tradicional brasileira? Você tinha os contatinhos, né? Você tinha né? Todo um... E aí... eu antes de começar a namorar, eu até falei com um amigo meu, eu falei, é de bom tom avisar, os contatinhos, ou eles vão sabendo sozinhos, assim, e vão vendo as fotos, os stories e vão entendendo sozinhos? Ai, William, quem é solteiro sempre se liga, já vê um story ali de uma mãozinha, já era, assim. A conclusão que eles vão entendendo sozinhos, assim. Tanto que eu levei vários unfollows, inclusive. Acho que é só essa fase de começo de namoro, assim, que é uma fase mais, tipo, de adaptação de jeito, de horário. É uma coisa que entra na sua rotina, né? Uma pessoa que entra na sua rotina, né? Você não tinha um compromisso com alguém, assim. E você passa a ter um compromisso com alguém. Isso é tipo assim, final de semana. Antes você chegava no final de semana uma menina solta, assim, mandando pra todo mundo qual que é a boa. Você buscava planos, agora você já tem um plano, e aí você tem que equilibrar esse plano com todos os outros planos que vão chegando. E isso tem sido não uma questão, mas uma coisa diferente também. Que é tipo, tem um livro que eu adoro, que é uma Insustentável Leveza do Ser, que tem uma hora que fala assim: a jovem que sonha em se casar sonha com a imagem do casamento e não com o casamento de verdade, porque o namoro de verdade é isso, é tipo assim... É conciliar, né? Pelo menos no começo é conciliar, equilibrar esses pratos, porque você tá afim de toda a sua vida, mas você tá muito afim dessa pessoa também. Uhum. É porque nesse começo, como o William disse, assim, vai se entendendo, vai se estabelecendo a dinâmica, você vai cedendo, a pessoa cede, eu tinha um tempo, e principalmente nesse contexto pós-pandêmico, ainda pandêmico,
sabe? Um tempo muito intimista, em que a gente ficou muito sozinho, isolado. E aí chega nesse momento que a gente tem a chance de socializar mais com nossos amigos, ou mesmo em locais, enfim, mais públicos, e a gente tá com uma pessoa. E aí tem que administrar, tá? Tô reencontrando meus amigos, que eu estava com saudade, e ao mesmo tempo tem que fazer isso, e ao mesmo tempo ele também tá com saudade dos amigos dele. Eu acho que é uma das partes mais difíceis mesmo, de conseguir conciliar isso sem que pareça uma cobrança, sem que comece a surgir, nascer uma cobrança, sabe? E aí, assim, eu acho que nem é cobrança, na verdade, né? Eu acho que volta aquilo que eu falei, é diálogo, né? Você precisa conversar, assim, sei lá, acho que a gente tá se vendo pouco, acho que a gente precisa se ver mais, sabe? Eu acho que não é isso, assim, acho que você precisa... acho que nenhum relacionamento sobrevive à falta de sinceridade. Se eu tô incomodado com a gente tá se vendo pouco, se você tá incomodado que a gente tá se vendo muito, sei lá, a gente precisa conversar e chegar no meio termo e resolver, entendeu? Nossa, isso foi uma coisa que eu aprendi muito nesse atual relacionamento que eu tô. Porque eu sei que eu contei a história e que eu pareço o quê? Uma maluca, uma pessoa que sofre de verborragia, mas eu não era assim. É esse relacionamento que me fez ser assim. E é muito bom mesmo você ser sincero, né? Porque aí você consegue alinhar as expectativas e alinhar tudo. E não existe esse lance de cobrança, de você se sentir mal por fazer alguma coisa. Eu acho que sinceridade realmente é o caminho. E eu acho que também tem uma coisa que num relacionamento serve para tudo, mas num relacionamento especialmente, você precisa aprender a conversar sem se doer. Sim, total. Aí se você, por exemplo, quero que a gente transe mais. Você quer dizer então que a gente não tá transando? Não. Eu sou broxa, é isso que tá dizendo que eu sou broxa, é isso? Entendeu? Essa energia do conflito não vai dar certo, se for por aí. Gente, relação é jogo de abrir mão. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente está incluindo uma pessoa, ou mais de uma, né? Eu não julgo outros relacionamentos, sou uma pessoa muito monogâmica, mas a gente está aí, né? O mundo é muito, muito novo, essa juventude. Assim, às vezes a gente está errado, ou às vezes a gente nem está tão errado assim, mas às vezes a gente pode, sei lá, conversar fora dessa energia de conflito mesmo. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram do Controle Y e uma ouvinte disse: meu namorado não entende que eu tenho meus momentos e que preciso ficar quieta. Quer notícia, quer saber o que estou fazendo, se preocupa comigo durante 24 horas. Não dá, acaba virando uma cobrança e isso me sufoca. Eu tinha muito problema de, tipo assim, se eu fico irritado no trabalho, eu me fecho. E nos meus relacionamentos, as pessoas ficavam muito inseguras. Já achavam, tipo assim, ele quer terminar. Ele tá muito quieto. Nossa, ele tá não sei. Sendo que não, na verdade, eu tenho esse meu modo de fechar. E aí tem que virar pra pessoa e explicar, olha, eu sou assim, tal. Então é importante verbalizar e deixar muito claro isso. E se a pessoa não entender, é que não faz sentido vocês duas ficarem juntas, né? Se a outra pessoa é noiada e você não explica direito, é a receita toda errada. Exato. Gente, eu sou paranoico. O Guilherme já sabe disso. Ele posta, nossa, está horrível hoje. Ele tá falando do calor, eu acho que é de mim. Assim, eu. O cara também ganhou o selo de doida, viu? Eu sou muito twitteiro, gente. Tipo, no começo, e eu nem falei as minhas redes sociais, é @deluca no Twitter com 2 Cs e Deluca William no Instagram, mas eu uso mais o Twitter, @deluca. Tipo, eu fico o dia inteiro no Twitter, então tipo, tudo que ele Twitter eu vejo que eu tô online, tipo, o dia inteiro, assim. E eu sou muito paranoico, então, tipo, se eu vejo uma leve mudança de humor, eu acho que isso não só com ele, eu sou paranoico com tudo, né? Então, tipo, se eu vejo um amigo meu falando, nossa, que insuportável, eu acho que é comigo, eu fiz alguma coisa, algo aconteceu, e eu levo isso para minhas relações, assim, então eu sempre acho que... William, você é de virgem? Eu sou de dinossauro com ascendente em sorvete. Essa informação não será dada neste podcast. Mas eu super te entendo, viu, William? Porque eu sou paranoica também. Se a pessoa responde um oi com menos de 2 is, eu já falo, porra, o Leonardo tá puto comigo. O Leonardo quer acabar comigo, ele quer terminar comigo, ele só não tá com coragem de falar. Amiga, ele me manda... tipo, a gente tem um coração que é só nosso, que é um branquinho. E ele manda sempre, oi amor, bom dia. E ele manda 3 corações. Se ele manda 2, eu já acho,
entendeu? O que aconteceu? São doida paranoica. Assim, tá tudo bem. Tem gente que é mesmo. Mas vocês são doida paranoica? Nunca neguei. Eu trouxe uns casos de ouvintes pra gente poder aqui dar nossos pitacos como local de fala de doidas mesmo, assim, e tá tudo certo. Então, o primeiro caso que eu trouxe aqui fala sobre a ansiedade no início do relacionamento. A ouvinte mandou: preciso ter muita segurança e deixar muito claro sobre tudo que está acontecendo. Se a outra pessoa não faz isso, fico muito insegura. O relacionamento não vai pra frente. Às vezes, não sei muito como cobrar a pessoa para que ela fale o que está sentindo sem assustá-la. Várias vezes na vida cheguei a cobrar as pessoas e as pessoas fugiram de mim. Sim, ela vai assustar. Ela tem que ter consciência, entendeu? Vai assustar. Mas, gente, entre assustar o outro e ficar bem com ela mesma, a conta é meio fácil, né? Aí você fica bem com você mesma. Exatamente. Eu acho que assim, resolva seu problema, minha filha. Se você é ansiosa, tem que mostrar pra pessoa que é ansiosa, porque se você é ansiosa e a outra pessoa não vai dar certo. E aí já se livra disso logo, entendeu? Pra que esperar mais? Tipo assim, segurar esse desfecho não vai fazer com que ele mude. Sim. Amiga, a gente tá no Brasil de Bolsonaro, nada mais assusta. Fala aí, irmão. Sim, Fala aí, irmão, fala o que você sente, entendeu? E assim, mas esteja preparada. Nem todo mundo tem o que precisa pra segurar o rojão de uma pessoa intensa. Assim, eu não vou sugerir que você seja doida que nem eu e amado. Gente, aí já é demais. Não, e sabe o que eu descobri ficando velha? Que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, gente. Sempre, em qualquer hipótese da vida, em qualquer situação, se coloque em primeiro lugar. Então, se pra você precisa dessa garantia, você precisa saber, você precisa disso, se coloque em primeiro lugar e pergunte. Não fique esperando, será que vai ser, que ele vai achar isso, que ele vai achar aquilo, né? Que nem o William e o Gabriel falaram. Dane-se, gente, dane-se. Comunicação é a base de tudo. Se você sente que a ansiedade atrapalha outros pontos da sua vida, ou necessariamente em relacionamentos te deixa ansioso, enfim, terapia, é bom entender porque que você fica ansioso. Fazer uma terapia, entendeu? Mas eu vou fazer de presente pra você, ouvinte, um podcast sobre ultimatos, como dar ultimatos, e vai ter participação da Amada. Gente, não convida eu e o William. Pelo amor de Deus. Vai ser uma tragédia esse episódio, não chama a gente. Estávamos juntos há 6 meses, já havia conhecido os amigos dele e ele os meus. Achei que estávamos num relacionamento. Até que um amigo meu me manda um print dele no Tinder. Quando questionei, ele disse que não tínhamos nada sério e que nunca havíamos combinado nada. Tô com a perna balançando de nervoso. Não, assim, errado ele não tá. Se nunca houve essa conversa e você foi fiel de ficante, assim... Você foi tonta. Eu sou a Natália do BBB, gente. E esse rapaz aí, essa pessoa é o Lucas Barão da Piscadinha nessa história. Não se comprometeu, não tem nada, não tá devendo nada. Quando coloca a mulher na piscina a tarde inteira e depois dá uma de louco. Ficou então. Ficou 6 meses com a bicha aqui, depois some. Ai, não, a bicha comemorando o mês-versário e aí some a pessoa. Gente. Aí, gente, a gente volta para aquele problema. É a falta de comunicação. Não precisa perguntar, sei lá, na primeira semana que nem eu, mas sei lá, dá um tempo aí. Não precisa esperar meses. E às vezes o NFT tá com um potencial de ascensão, o NFT. Às vezes você acha que aquela pessoa é tua, teoricamente no papel, mas todo mundo tem acesso, todo mundo pode printar. E tem cópias dela rolando por aí. Exato. Oi, controle. Eu estou namorando há 3 meses. Esse é meu primeiro relacionamento homossexual. Tá sendo algo muito intenso, muito apaixonante. Até porque eu sou touro, ele é câncer, match perfeito. Então, tá sendo algo muito libertador pra mim também. E, sem sombra de dúvida, a maior dificuldade que nós estamos encontrando, tanto eu quanto ele, é como lidar com o passado do outro, né? Como lidar com os tweets que ele tweetava antes de me conhecer. Como lidar com as curtidas, como lidar com os comentários em fotos e as eventuais conversas por DM. Isso é muito difícil, porque racionalmente, quando eu tenho um passado também,
E pra mim esse passado não afeta em absolutamente nada o meu sentimento por ele. Só que quando eu olho da minha perspectiva para ele, ou seja, quando eu vejo ele e o passado dele, eu eventualmente acho que esse passado sim pode influenciar no sentimento dele. O que, num primeiro momento, né? Depois quando a gente começa a racionalizar o sentimento, a gente vê que é bobagem, né? É um ciúme bobo. E um ciúme que na verdade tem muito menos a ver com insegurança, uma vez que ele não me dá motivos para duvidar do sentimento dele, mas tem muito mais a ver com ego. Eu passo, na verdade, a me comparar com as pessoas que ele gostava, ou que ele tinha alguma fé e algo do tipo. Então, é muito mais a ver com o ego do que com uma insegurança dele me trair, sabe? Enfim, e as comparações são as mais diversas, tanto com a ver com a beleza, quanto a ver com a situação profissional, situação financeira e muitas outras coisas. Tem voz de gostoso. Ó, então, Esse cara no tem começo voz eu de fiquei, gostoso. nossa, que gostoso é esse ex-hétero aqui. Não. O melhor jeito de lidar com o passado do seu companheiro é deixar que ele lide com isso. E você lida com o seu. Entendeu? O que importa é do ponto que vocês conheceram pra frente. Sim, eu acho que ele às vezes também pode estar um pouco inseguro por ser o primeiro É o primeiro, relacionamento isso com que eu ia o cara. falar. Eu acho que, tipo, às vezes ele não sabe direito como lidar com essa questão pessoal dele. Mas aí, de novo, é importante trabalhar numa terapia isso. Porque senão você vai colocar no outro, né, na pessoa com quem ele está namorando, um peso que vai tornar insustentável esse namoro. Porque você tá reclamando de coisas não do agora. Não reclamando assim, né? Mas você tá questionando coisas não do agora. Não é que agora, hoje, enquanto essa pessoa está namorando com você, ela foi lá e baixou um perfil no Tinder. Você não tá questionando esses fatores. Você tá questionando coisa do passado dela. E que assim, já foi. Ela nem pode mudar, ela nem pode alterar. Mesmo se ela quiser, ela não consegue alterar o que já aconteceu. E aí vem de encontro com o que o Gabriel tava falando. Tem que pensar do daqui pra frente. E aí é isso, gente. O que a gente pode estar aconselhando é o gostosão, carioca, deve ser essa voz aqui, que derrete no ouvido. É o seguinte, meu amigo, procura uma terapia. De verdade. Nenhum homossexual se refere assim mesmo como homossexual, amigo. Você já precisa trabalhar nisso aí. Amigo, pensa que ele escolheu você. Tinha vários boys dando em cima dele, ele dava em cima de vários boys, ele mandava e aí, meu amor, pra vários boys e vice-versa. Ele podia estar com qualquer boy e ele tá com você, irmão. Olha só que foda, você é foda, ele tá com você, ele te escolheu. Então, assim, aproveita, enjoy. Você foi sorteado. Tinha vários boys dando em cima dele, ele dava em cima de vários boys, mas entre os vários boys, ele te pegou. Então, assim, tipo, tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive será a minha próxima tatuagem, que é do Baco Exu do Blues, que é: sou o resultado das pessoas que eu amei. Uau, achei foda. É, gata. Nossa, e o Baco maravilhoso, gostoso, lindo. Ai, perfeito aquele homem, gente do céu. Meu Deus, que homem. Não, mas Migo Y, ele é gato mesmo? Que você falou que tem foto dele? O Baco Exu do Blues, meu Deus, esse novo álbum dele, olha a capa, meu Deus, esse homem, ai, senhor, né? Deus fez isso pra fazer coisa que o diabo gosta. Ai, gente, a minha pastora é a Manuela Xavier, psicóloga, psicanalista, deusa maravilhosa. E ela sempre fala uma coisa que eu acho muito bom ressaltar aqui. Normalmente, as questões que a gente tem no outro são espelhos das questões que a gente tem na gente. Então, às vezes, esse lance aí do passado é uma questão que você tem do seu passado, viu, gostosão? Então, ó, pensa direitinho, reflete, porque às vezes a gente bota no outro uma parada que é nossa. Eu amo ela. E é perfeito isso, Amabile, porque a gente, inclusive, tem um áudio do psicanalista Alan Clausen, que já participou de alguns episódios aqui do podcast, falando exatamente sobre isso. Oi, Y. Oi, pessoal que está nos ouvindo, pessoal que está aqui no podcast. Aqui quem tá falando é o Alan, eu sou psicólogo. Amigo, obrigado de ter me convidado para falar desse tema. E eu tô aqui agora reunindo todo o meu ar de Maria Homem, né? Bom, eu acho que eu já coloco como primeira hipótese se às vezes a coisa do ficar solteiro por tanto tempo, do não conseguir entrar num relacionamento, não teria a ver com o fato de, ao entrar em contato com o outro, não encontrar ali aquilo que compõe perfeitamente aquela estrutura que a gente desenhou.
E ficar na expectativa de que todos esses requisitos vão ser preenchidos para que então a gente estabeleça o amor perfeito que vai durar por uma vida toda. Não sei se isso vai acontecer, não há garantias de que isso vai acontecer. Desejo não tem objeto que o satisfaça total, plena e completamente. Né? A gente, no fim das contas, sabe disso, porque o nosso próprio desejo não tem como ser fechado dessa forma. Né? Não vai ter um objeto que vai satisfazer completamente. E a gente se depara com isso no outro. Né? Talvez quando a gente está muito tempo solteiro e entra num relacionamento e passa a ter essa sensação de estranheza, isso diz desse lugar de reconhecer algo que é nosso, né? Enfim, reconhecer não, entrar em contato com algo que é nosso, mas que está vindo a partir do outro. Né? Talvez no fim das contas nós não estejamos afim de entrar numa relação nesse modelo. Talvez nós saibamos que daqui a algum tempo a gente vai querer se relacionar, transar, beijar, ver uma pessoa nova, né? E daí, por não conseguir, às vezes, lidar muito bem com essa informação, não saber disso de maneira consciente, a gente joga a responsabilidade para o outro, né? E é o outro que vai me deixar, não sou eu que eu vou ser só a criança indefesa deixada para trás, né? Que não foi cuidada, que não foi fundida ao outro mais uma vez, né? Isso confirma, né, as escolhas que a gente faz acabam confirmando essa narrativa de vida, confirmando a nossa neurose. Gente, eu penso mais ou menos por aí. Não sei por onde vocês pensam, até gostaria de continuar esse diálogo depois. Mas é isso. Um beijão pra vocês e até uma próxima. Eu já ia pular o caso, mas eu acho que eu tenho que dizer algo pra você. Que é recém-chegado aqui no Vale. Tem uma coisa sobre o mundo homossexual que nas primeiras relações é muito fácil a gente se comparar, entrar nesse ritmo um pouco de competição interna, mesmo que seja inconsciente. Por quê? A gente ficava muito em meios héteros, a gente não entendia se a gente era enfim, gay, bissexual, a gente ficava ali meio que camuflado nesse ambiente. E aí em ambientes que era pra gente supostamente socializar, sei lá, uma balada LGBTQ, que ali a gente tá no meio pra conversar, pra conhecer pessoas, pra fazer amizades, pra se sentir livre, a gente tá ali competindo. Porque a gente tá se paquerando, tá dando fora, tá recebendo fora, tá vendo quem pega mais, tá vendo outra pessoa que pega o seu cara, tá entendendo quais são os tipos, enfim. Ali a gente, naquele espaço que é pra gente socializar, a gente tá competindo um com o outro. E é muito comum a gente levar isso para as primeiras relações, enfim, é normal mesmo. Então, o que eu posso dizer pra você tenha mais experiências sociais com gays. Não sei se você tem um ciclo de amigos ou o seu namorado tem, saiam com mais gays, para você conseguir normalizar isso, tirar esse filtro da competição. E a partir daí você vai ver que nem tudo é uma paquera, nem tudo é um flerte, nem tudo é tão sexualizado, sabe? A gente se diverte, fala merda às vezes, só por isso. E aí vai chegar um dia que você vai virar pro seu namorado e vai falar assim, nossa, olha aquele cara que bonito ali, apontar um cara na rua, esse namorado vai falar assim, e vai apontar outro. Porque é normal, tá tudo bem. Nem tudo é uma ameaça. Gente, pra finalizar, o último caso. Eu recebi, na verdade, várias pessoas dizendo a mesma coisa. De que não estão acostumados com algo calmo. E aí tem um depoimento de um cara que ele diz o seguinte: estou estranhando. É o primeiro namoro na minha vida, sem drama, sem sofrimento. Não sei lidar e cheguei a pensar em terminar, porque a sensação era de ter algo errado, de que algo estava faltando. E o errado, na verdade, é não ter um abuso emocional. Estava despreparado para lidar com um namoro em que está tudo bem, sem dificuldades e sofrimento. Bom, gente, isso aí é meu setor, né? Porque no começo do podcast eu falei que passei exatamente por esse perrengue. Passei por um relacionamento muito traumático em que fez com que eu achasse normal relações abusivas e surtos e ciúmes, e pra mim aquilo era normal. E aí quando eu conheci o Léo, esse meu atual namorado, a gente se via basicamente todo dia, a gente sempre estava juntos, a gente não brigava, e eu achava que
Gente, olha que doida. Eu achava que não tinha faísca a relação. Eu achava que, tipo, faltava algo. Assim começou o 20. E aí eu precisei de muito, tipo assim, reflexão e autoconhecimento e fazer análise para perceber que não é assim, que a gente pode ter um relacionamento que seja saudável, que vai ser uma delícia. Não precisa ter briga para ter sexo emocionante, não precisa ter briga para você ficar, sabe, esbaforida. Pode ser calmo. Gente, calma é tudo nessa vida. Um relacionamento calmo, assim, sabe aquele mar calminho? É tudo, é ótimo. Não entra nessa neura. Ficar de boa é bom demais. Bota um reggae. Mas curte a calma, porque eu acho que vão ter momentos em que a nossa própria vida individual e o mundo vão levar com que choques e atritos aconteçam. Então, deixa para gastar essa energia quando for necessário, entendeu? Se tá tudo bem, se você tá olhando pro lado e, sei lá, não tá caindo um meteoro, fica na sua, fica de boa. Eu concordo com o Gabriel Scooby. E assim, teve um tweet há uns dias atrás, cara, eu até procurei ele agora ver se eu achava, mas eu não consegui achar. A gente tá tão acostumado em relacionamento em ser caótico, em ser destrutivo, que quando a gente não tem esse elemento na relação, a gente tem exatamente a sensação de que a relação ela não tá completa. E a completude da relação é isso, é o caos, é o abuso, é a violência, E, gente, a relação é qualquer coisa menos isso. A relação é um espaço onde a gente tem que ter paz. É um porto seguro. Se for para você viver uma relação de abuso, de violência, e tipo, não só física, mas de psicológica, tipo, de violência emocional, de você viver em desconfiança, de você viver em ciúmes, de você viver em estado de constante paranoia, de você viver numa loucura de não saber se você confia na pessoa ou não namora, cara. Tipo, se for pra você namorar alguém pra te trazer problema, não namora. Aí você vai arrumar seus próprios problemas, sem precisar de ninguém pra isso. É muito importante a gente ter outras referências de emoções. Não existe só o quente ou o frio, sabe? Existem milhares de outras temperaturas. Esse ouvinte, por exemplo, ele falou numa posição de já estar consciente dessa questão e estar lidando. E isso é muito maravilhoso e também normaliza isso, porque muita gente passa. A Bruna Marquezine deu uma entrevista pra Ellie, da época que ela namorava com o Enzo Celulari, que ela falava que ela ficava em estado de alerta. Tipo, não é possível, agora vai acontecer uma coisa ruim. Não, ele vai me enganar, agora ele vai me trair. E é normal mesmo, mas é possível, e um dia a gente vai cair numa relação que a gente vai estranhar de estar sendo admirado, da pessoa torcer de verdade pela gente, da pessoa não estar fazendo um teste por trás, sabe? E assim, vou ter que dizer que você é privilegiado agora, entendeu? Você faz parte de um grupo privilegiado, sim. Que numa viagem de grupo, vocês ganham cama de casal, seus filha da puta. Enquanto solteiros, tem tudo que dormir no chão, nas beliches, tudo bichada. Queria muito agradecer essas pessoas que deixaram esse clima de Em Nome do Amor aqui nesse episódio. Foi o episódio mais fofo, mais lindo, mais apaixonante que eu já gravei. Vou fazer um detox depois aqui, porque fiquei até me sentindo um pouco amargurada. Queria muito agradecer esses ex-solteiros. Queria muito agradecer a Amabile Reis. Gente, muito obrigada. Eu adorei, principalmente, né? Porque eu arranjei um aliado pra minha loucura, né? O William agora, a gente pode sair juntinhos de mão dada, saindo louco por aí. Não, a gente já tá BFFs. E assim, né, a gente veio já nesse clima que o Big Brother, não é o Big Brother do amor, e esse foi o episódio do podcast do amor. Mas, ó, acreditem, na melhor hora você vai encontrar uma pessoinha ali, é só a metade da laranja. Obrigada mesmo por me receber mais uma vez. E minhas redes sociais, caso alguém queira me seguir, conversar comigo, é Amabile R. Reis. Fico aguardando vocês lá. Um beijo, gente. Perfeita, queria muito agradecer ao Gabriel. Obrigado, Y, adorei, foi tudo. E meu recado é esse também, que não tenham pressa,
Não fiquem noiando, apenas vivam e se joguem, porque tal hora vai aparecer e aí você precisa estar pronto e bem da cabeça para conseguir curtir. E aí curta, sem ficar pensando onde vai dar, se vai terminar, se não vai. Apenas curta, porque é isso, gente. Bora viver. E quem quiser trocar uma ideia comigo, é só me chamar no Instagram ou no Twitter, @GabrielJusto. Eu vou adorar saber que ouviram meu podcast. E eu queria mandar um beijo pro meu namorado lindo, João. Te amo, seu gostoso. Ai, gente. Ai, que lindeza. Muito obrigado. Eu queria muito agradecer ao William. Obrigado, meninos e menina. Quero agradecer muito a todos que ouviram. Vocês me encontram no Twitter, que é a rede social onde eu moro, segundo meus amigos, no @deluca, DELUCCA. Me sigam lá obrigatoriamente. E no Instagram, @delucawilliam. Estejam abertos, gente. Estejam abertos. Perfeito, muito obrigado. E é isso, gente. Se você tá na dúvida se a pessoa tá gostando de você ou tá caminhando pra um namoro, fique atento. Se a pessoa fez a seguinte pergunta pra você: você deletou o Tinder? Significa que vocês estão no caminho certo, entendeu? Não deletou ainda? O que esse Grindr tá instalado aqui ainda? Que dúvida você tem? Que dúvida que resta ainda? Seu vagabundo, vamos acabar agora. Que gay doida.